E eu queria, nessa manhã, falar com vocês sobre a essência do discipulado, o coração do discipulado, o cerne, a essência do discipulado, do que é discipulado. E a essência do discipulado está intimamente ligada à essência do que é ser cristão. E o que é ser cristão? Aliás, de onde vem essa palavra? Talvez pouca gente saiba, mas a palavra cristão, hoje tão disseminada, hoje tão cheia de significados positivos, outros nem tanto, mas a primeira vez que os nossos irmãos da igreja de Atos foram chamados de cristãos, da igreja primitiva foram chamados de cristãos, primeira vez que eles assim foram chamados, eles foram chamados de maneira pejorativa. Aquilo de fato não era, no início, não era um elogio. As pessoas olhavam assim, e de uma certa forma pejorativa, para tirar um sarro. Assim, aquilo ali é cristão. Que é, entre aspas, tipo, é cristinho. Que significava um tipo de gente que era obcecada por Jesus. Que não tinha outro assunto que não fosse Jesus. Que não havia nada mais na vida que os mobilizasse que não fosse serem como Jesus, imitarem a Jesus, serem parecidos com Jesus, serem discípulos de Jesus. E o negócio colou. E nós somos chamados de cristãos até hoje. Até hoje. Cristão é alguém que segue os passos de Jesus. Cristão é discípulo de Jesus. Cristã é alguém que imita a Jesus. Isso está no coração do que é ser cristão. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser cristão é a gente continuamente tentar imitar a Jesus. E é um processo. É um processo onde a gente vai seguindo a Jesus, e é um processo de relacionamento. Esse processo de discipulado, na verdade, é um convite de Jesus para a amizade. Lembra do que ele dizia? Olha, eu não os chamo servo, antes, eu os chamo amigos. Vem e me segue, como meu amigo, e eu vou te mostrar, através da minha vida, como é que a gente vive. É esse o convite de Jesus para os cristãos. Vem cá, vem ser meu discípulo, vem cá, vem ser meu amigo, vem cá, vem ser meu aprendiz, vem cá, vem me imitar. Nosso alvo maior, enquanto e como cristãos, é sermos igual o nosso mestre. Agora, com o passar dos anos, com o passar da história da igreja, aconteceu uma divisão que ninguém consegue entender muito bem por que aconteceu, e uma divisão terrível, porque se dividiram duas coisas que são cruciais na vida cristã: evangelismo e discipulado. Em algum momento, alguém começou a acreditar que evangelismo e discipulado eram coisas separadas. Evangelismo era um convite para que alguém, olha, entregue sua vida a Cristo, entregue o seu coração, renda-se ao senhorio de Cristo, e você é um cristão. E aí, quando você vem, se você quiser, depende de você, se você quiser, você pode ganhar um pacote de upgrade. Você ganha um pacotezinho. E esse upgrade que você pode ganhar é um cursinho de discipulado.
Um equívoco. Porque ser cristão já tem obrigatoriamente no pacote evangelismo e discipulado. São coisas que andam juntas. São coisas que jamais andam separadas. É uma coisa só. Não tem como a gente separar. Na igreja primitiva não tinha essa separação. Não tinha essa separação entre evangelismo e discipulado. Eles iam vivendo e vivendo, e anunciando e vivendo, e dando testemunho e vivendo, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E é interessante, que eu anotei, que um dos pais da igreja, o Tertuliano, ele fez uma afirmação muito singular, para ver como isso era forte na igreja primitiva. Ele disse o seguinte: os cristãos não são nascidos, eles são feitos. Cristãos são feitos. Ser cristão, ser discípulo de Jesus é um processo que vai sendo feito, que vai sendo consolidado, que vai se aprofundando. É um processo de crescimento. É um processo que tem como único alvo, como maior alvo, sermos transformados em gente igual a Jesus. Isso não se dá no momento em que alguém anuncia o Evangelho e alguém toma uma decisão e se entrega a Cristo e se rende ao senhorio de Cristo. Isso não se dá num estalar de dedos. Aquele é o primeiro passo. Aquela é a escolha, sim, eu vou seguir a Jesus, mas a partir daí tem um processo. E o Tertuliano diz que, dando voz ao Espírito Santo, naquela igreja primitiva, ele diz: não, cristãos não são nascidos, eles são feitos através do processo de discipulado, do processo de formação espiritual. É aí que os cristãos são feitos. É aí que os cristãos são feitos. E aí é que eu queria pensar com vocês nessa manhã. Mas como eles são feitos? Como se dá esse processo? O que é que Jesus pode nos ensinar sobre esse processo de discipulado? Como é que ele se dá? Como é que ele é feito? O que de fato é importante? Qual a essência dele? E aí, eu queria convidá-los a abrirem comigo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Que pode nos ensinar lições, que nós podemos extrair lições aqui daquilo que fala Jesus, conselhos, falas, apontamentos, para que Jesus nos ensine. Jesus, como se dá o discipulado? Qual é a essência do discipulado? Como é que a gente pratica isso, Jesus? Qual é a conexão como é que se dá a conexão entre essas ideias, entre o discipulado, entre o que é esse processo da gente se transformar em seu discípulo? Como é que ela se dá na prática, na vida da gente, no chão da vida? Como é que ela se dá? E aí, Jesus nos responde da seguinte forma: vocês querem aprender a discipular? Vocês querem aprender sobre o que é a relação de discipulado? Então ouçam o seguinte, vou dar alguns conselhos a vocês. Mateus 7, versículo 1 a 6. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Senhor, qual é a essência prática do discipulado? Discipulado fala de relação entre pessoas, fala de uma relação de influência com pessoas, e fala de expectativas de mudança no relacionamento entre essas pessoas, de mudanças pessoais. Primeiro conselho de Jesus nessa manhã para nós, falando sobre a essência do discipulado. Primeiro conselho: antes de requerer mudanças, mude você. Antes da expectativa de que alguém mude, antes de cobrar que o outro mude, antes de olhar para o outro como se ele fosse sempre o problema. Aliás, isso é antigo na humanidade, lembra? Era o Sartre quem dizia, né? O inferno são os outros. Seres humanos sempre acreditam que o problema está no outro. Ele sempre acha que o grande problema da vida dele é o outro. Ele nunca se vê como o problema ou como parte do problema. E ao não se ver assim, ele também não se vê como parte da solução. Então, antes de requerer mudanças, mude você. O que Jesus está dizendo? Não julgue para você não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Para com isso. Para com isso. Tira os olhos dos outros. Para de ficar querendo entender o outro, querendo explicar o outro, querendo discernir o outro, querendo traduzir o outro, querendo olhar para a história do outro e ficar tentando fazer pontes e conexões que explicam o porquê, na verdade, aquele outro não consegue mudar. Não julgue para que você não seja julgado. Tira o olho do outro e olha para você. Você tem expectativa que o outro mude? Mude você. Mude você. O Tolstói dizia que todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer começar por si mesmo. E o que Jesus está dizendo é, nessa relação de discipulado, mude você. Nessa relação de discipulado, faça o seguinte: você quer ver mudanças na sua família, no ambiente onde você vive, na sua comunidade, na sua célula, no seu grupo, no seu ministério, você quer ver? Então você faz o seguinte, você começa fazendo o seguinte: faça um círculo ao seu redor, ao redor de você mesmo, e comece mudando a pessoa que está dentro desse círculo. Começa por aí. Começa por aí. Começa fazendo isso. E por que começa fazendo isso? Porque quando você muda, você recebe o eco da mudança no outro, em você mesmo. Sim ou não? Quando você muda, você recebe o eco. Aliás, a maneira com a qual você trata as pessoas é a maneira com a qual você é tratado. Tem gente que quer ser bem tratado, mas só destrata. Tem gente que quer ser querido, mas só aperta a mão do governador. Quando entra na igreja, não olha para o rosto do porteiro, não sabe o nome de quem fez a faxina. Quando vai ao trabalho, só conversa com os iguais e agrada os superiores. Recebe o eco.
recebe o eco. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Meu velho está aqui, mas ele me dá uma licença poética, porque eu vou citá-lo. O meu pai é essa figura que vocês conhecem, do jeito que é. Não pensa que ele é aqui só assim, não. Ele é barulho da casa, alegria da casa, o movimento. Sempre foi assim. Mas tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Quem conhece meu pai mais de pertinho e costuma ir com ele, por exemplo, a alguns lugares que ele costuma ir, alguns restaurantes e tal para comer, à primeira vista vai ver um fenômeno interessantíssimo. Vai ver que tem uma disputa dos garçons para ver quem é que atende a mesa dele. Quem é que atende ele? Quando eu era criança eu não entendia muito aquilo, não discernia. Por que isso? Aliás, eu morria de vergonha. Porque ficava aquele monte de garçom e queria falar, e aí falava com meu pai, e conhecia pelo nome, não sei o quê, e vem cá, e vamos fazer uma foto. Não, o senhor não sabe e tal. Me lembro de uma vez que a gente estava num dos restaurantes que a gente estava, ele deu uma sumida por uns 10 minutos. Pai, cadê você? Onde você estava? Nós precisamos pedir aqui e tal. Não, sabe o que é? O garçom fulano de tal está com um problema, está uma crise conjugal. Ele queria que eu orasse por ele, não dava para orar aqui, eu estava orando lá no banheiro. Coisas assim. Mas o que é incrível é que aqueles que ali estão, na verdade, não disputam para servi-lo na expectativa de que seja alguém muito famoso, na expectativa de que seja alguém muito importante, na expectativa de que seja algo assim. Com o passar dos anos eu percebi, aliás, eu aprendi com ele, que quando a gente planta amor, é amor que a gente recebe. Quando a gente planta respeito, dignidade, compreensão, interesse legítimo, é isso que a gente recebe como eco. E é fato. Esse figurão que aqui está é incapaz de permanecer anônimo em uma mesa de restaurante. Incapaz. E incapaz de permitir que sigam anônimos aqueles que o servem. Incapaz. Às vezes tem alguns mais tímidos, tal, vem servir. Só um minutinho antes de você me servir. Qual o seu nome mesmo? E a partir daí, mas como que os teus amigos te chamam? Que às vezes vem aqueles nomes, Jerônimo, é o Gerô. O Gerô está aqui com a gente hoje. E é incrível, aliás, comum demais ouvir. Ele sempre fala, chega no restaurante lá, sentou, irmãos, sentou no restaurante. Você está com mania de grandeza hoje, hein? O garçom toma um susto. Como assim? Você está com mania de grandeza. Mas por que o senhor está falando isso? Sim, porque eu sou discípulo de Jesus. E no reino do meu mestre, as coisas são inversas. No reino do meu mestre, importante é quem serve. Maior é o que serve. Então hoje eu estou vendo aqui que você está com uma mania de grandeza enorme. Qual o eco? Amor, respeito, dignidade. É o eco. As pessoas reagem àquilo que você planta. Eu ouço pessoas dizendo assim, eu não tenho amigos. A primeira pergunta que eu sempre faço, eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho amigos, e você é amigo de quem? Você se dá como amigo a quem? Você se interessa de fato por quem?
Se você não é amigo, se amizade para você não é algo importante, não vai haver reciprocidade. Não vai haver reciprocidade. Mas as pessoas não mudam, eu não aguento as pessoas. Viver no mundo com gente ia ser tão mais simples se não tivesse gente. Lembra aquele ex-presidente lá do período ditatorial, lá que falava como é que é? Quanto mais conheço os seres humanos, mais amo os cavalos. Compreensão da vida. Com o passar dos anos, mais desumano se tornará e mais equino. Ou estou errado? Quer mudar? Mude. Quer mudar? Mude você. Comece por você. E mais, não tente mudar as pessoas querendo encaixotá-las no seu padrão, nos padrões que você acha que são os padrões do cristianismo, da cristandade. Para com isso. Tem gente que acha que assim, para o cara ser cristão, para ser cristã, precisa se encaixar no padrão dele, daquilo que ele acha. Tem que falar do jeito que ele acha que tem que falar, tem que se vestir do jeito que ele acha que tem que se vestir, tem que gostar daquilo que ele acha que tem que gostar, tem que ser do jeito que ele acha que deve ser. Ei, nem Deus faz isso conosco. Não nos trata como marionetes, não nos encaixota em padrões preconcebidos, não nos produz em série. Cada um tem sua singularidade, sua especificidade, seu jeito, sua história, sua genética, sua maneira de ser. Mas ele não pensa como eu, e daí? Olhe para ele, não como ele é hoje, mas como ele será amanhã e depois de amanhã, conforme ele for ficando cada vez mais parecido com Cristo. É essa a perspectiva. Agora olha para ele e para de falar. Isso é perda de tempo. Querer encaixotar as pessoas no nosso jeito é perda de tempo. É perda de tempo. Querer mudar as pessoas no discurso, na ladainha, no grito, no berro, na cobrança, não acontece, porque isso é uma lei de ação e reação. Mas ele não muda, mas minha mulher não muda, não tem jeito, meu marido é um cabeça dura, não muda. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu líder, meu pastor, meu irmão, meu liderado, não muda. Experimente mudar você. Experimente mudar você. E aí Jesus vai além. Olha, ele diz: por que é que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Por quê? Ao invés de olhar para o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Ao invés de olhar para a vida dele com lupa, ao invés de tentar mudar as filigranas da vida dele, tira a trave do seu. Mude coisas significativas em você que você sabe que são significativas e que inclusive podem ser impeditivos para que ele mude. Para de olhar para o cisco do olho dele, dela. Para de olhar para ele e para ela como problema. Para de querer mudá-los no braço, na força, no argumento. Mude você. Segunda lição de Jesus.
Segunda lição de Jesus, na essência do discipulado: compartilhe experiências de vida. Não espere resultados compartilhando conceitos que você não experimenta. Você está vivendo uma realidade pessoal na sua relação com Deus? Você está vivendo uma realidade experiencial, se assim posso dizer? Você está vivendo isso? E você quer vê-la na vida de quem você ama? Você quer vê-la na vida daqueles que são as pessoas que Deus deu para você cuidar? Sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu grupo, sua célula. Você quer ver? Você está vivendo algo especial, quer ver na vida deles? Se você de fato quer ver, fale menos, mas compartilhe suas experiências com Deus. Não fale sobre Deus, não fale de Deus, fale do que você está experimentando com Ele nessa aventura incrível que é o discipulado de Jesus. Compartilhe experiências, compartilhe vida, queridos. Discipulado, nós ouvimos isso aqui dezenas, centenas de vezes. Discipulado não é cursinho, não é conjunto de regrinha, não é cartilhazinha. Quem está indo por esse caminho está equivocado. Discipulado não é comandar a vida do outro. Discipulado não é entrar no solo sagrado da intimidade do outro sem pedir licença e vai dizer: você tem que fazer isso, aquilo outro. No discipulado de Jesus a gente é convidado para partilhar da intimidade do outro. A gente é convidado para entrar nesse solo sagrado da vida do outro, chamado intimidade, chamado vida pessoal. A gente é convidado. A gente não invade, a gente espera ser chamado. A gente não dita regras. A gente compartilha experiências. A gente não vomita textos vazios. A gente expressa a vida. A gente convida. Você quer caminhar com Jesus? Escuta, vamos fazer isso junto? Vem ver o que Ele está fazendo na minha vida, para que isso possa te inspirar. É assim que a gente faz. Tem muito crente se comportando como eu me lembro há uns anos atrás. Como diriam os irmãos da Assembleia de Deus, eu sou vaso velho, sou vaso antigo, sou crente jurássico. E agora que eu virei cinquentão, gente, meio século. Então eu tenho história até. Mas eu cansei de ver na minha vida, por exemplo, as pessoas, eu mesmo, no maior zelo, no maior desejo de servir a Jesus e de alcançar as pessoas, tentei por alguns momentos, lá na minha adolescência, tentei decorar um livro de regrinhas, de 4 leis, para falar do Evangelho de Jesus para as pessoas. Tudo aquilo feito com zelo no coração, com desejo fervoroso de servir a Jesus e de ver a vida de Jesus nas pessoas, mas era frustrante para mim o resultado, que as pessoas olhavam e falavam assim: mas ele está me falando um monte de regra. Ou então, eu via aconselhamentos, antigamente, não sei se ainda tem, acho que não tem mais, mas tinha uns marcadores bíblicos que vinham assim, que eram apontamentos para aconselhamentos. Só os mais velhos entenderão. Apontamentos para aconselhamento. Aí vinha assim: na hora da angústia, versículo tal.
Na hora da dor, versículo tal. Na hora da morte, versículo tal. Na hora do nascimento, versículo tal. Na hora da tristeza, versículo tal. Na hora da alegria, versículo tal. Na hora do versículo tal. Ou estou exagerando? Eu cansei de ver irmãos, às vezes a pessoa vinha, eu estava no grupo, chegava chorando, vivendo uma tragédia pessoal imensa, difícil de se compreender, difícil de se explicar, difícil de se trazer uma palavra. A pessoa vinha ali chorando, angustiada, escuta, estou vivendo isso. O irmão, o seu problema é tristeza, angústia, medo da morte. Espera só um minuto, estou achando aqui. Ia lá na colinha, olha, a palavra de Deus diz. Pessoal, gente, ninguém faz isso porque quer prejudicar o outro. Ninguém faz isso por desamor ao outro. Mas faz isso por miopia espiritual, eu diria até por imaturidade. Porque quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente vai percebendo que menos a gente deve falar sobre regras, que menos a gente deve falar sobre decorebas e mais a gente deve expressar a vida. Eu vi ao longo dessa vida, eu vi gente se convertendo, gente sendo tocada por Jesus com um abraço, sem ouvir uma palavra. Eu vi gente ser tocada por Jesus porque alguém foi lá e se interessou, porque alguém foi lá e na hora da morte do pai daquela pessoa estava lá, não falou nada, ela só chorou junto. Só chorou junto. Aliás, perdão aqui pelo desabafo, mas não tem coisa para mim mais inapropriada, por exemplo, do que você se utilizar do momento da morte de alguém como trampolim evangelístico. Evangelístico nesse sentido do que eu estou dizendo aqui. Eu já vi algumas vezes as pessoas lá, que viveram uma tragédia, estão inconsoláveis, estão chorando. A pessoa chega, vê que tem ali muitos não cristãos. Ó, pessoal, espera só um minutinho. Aproveitando esse momento. Como assim aproveitando esse momento? Não, pessoal, eu sou discípulo de Jesus. Eu vim aqui para chorar com vocês. Eu vim aqui para abraçar vocês. Eu vim aqui para sentir a dor de vocês. Mas eu queria dizer para vocês que quando eu me senti assim, quando eu tive essa dor, quando eu vivi as mesmas perdas, alguém muito especial me acolheu e esse alguém é Jesus. É assim. E como foi isso? Foi assim. Queridos, compartilhe experiência de vida. Não espere resultados nas pessoas compartilhando conceitos que você não experimenta. Aliás, a minha oração nesses dias tem sido: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, porque a religião é maldita. Religião transforma as pessoas em personagens. Religião transforma as pessoas em gente de discurso pronto e decorado. Religião transforma as pessoas em gente fria, impiedosa, cobradora de leis. E eu tenho pedido misericórdia de Deus. Deus, eu não quero ser um personagem. Deus, eu não quero ser um religioso. Deus, faz de mim um cristão. Deus, faz de mim um discípulo de Jesus. Deus, me dá coragem de tirar as máscaras, de ser quem eu sou, porque isso demanda coragem. Assumir quem você é, ser quem você é, suas vulnerabilidades. Aliás, esse é um dos segredos do discipulado. É você se assumir do jeito que você é, frágil diante do Senhor, não cobrando coisas dos outros que você mesmo não pratica, não tentando mostrar para os outros uma coisa que você não é. Gente, isso é insuportável, e isso se chama religiosidade. Eu estabelecer padrões para as pessoas que nem eu mesmo vivo.
Você vai se desumanizando, você vai ficando julgador. Aliás, não tem coisa mais chata do que gente que se diz crente e só vive com o dedo na cara dos outros. Não tem coisa mais chata do que gente que vive respondendo pergunta que nunca foi feita. Muita gente hoje olha para a igreja e para os cristãos e fala: meu Deus, o que é isso? O que é essa gente? Que só vive me julgando, que só vive pondo o dedo na cara, que só vive apontando, que só vive falando de coisas que nem eles mesmos vivem. Ei! Foi feita uma pesquisa recente pelo Instituto Barna nos Estados Unidos, com milhares de jovens não cristãos de 15 a 29 anos, e qual era a perspectiva, qual era a impressão que eles tinham sobre o que era ser cristão. Sobre o que era ser cristão. Eles falam: para você, o que é ser cristão? Milhares de jovens espalhados pelos Estados Unidos, o Barna é um instituto religioso de pesquisa. Qual a percepção que você tem do que é ser cristão? Quando alguém se diz cristão, o que te vem à mente? 3 coisas: anti-gay, julgador, crítico e hipócrita. Eu vi aquilo, falei: caramba. Aí fiquei pensando, se ser cristão é ser discípulo de Jesus, é imitar Jesus e é ser parecido com Jesus, Jesus não é nada disso. Tem alguma coisa errada nessa história. Porque se a mesma pesquisa fosse feita com os irmãos da primeira igreja, da igreja primitiva, aliás, de certa forma a pesquisa foi feita, eles eram chamados de cristãos pejorativamente. Hoje os termos pejorativos são outros, mas o termo pejorativo para os cristãos era gente parecida com Jesus, gente que quer imitar Jesus, gente que não sabe ser outra coisa que não seja ser parecida com Jesus. E a minha pergunta é: o que aconteceu ao longo da história para que a gente se distanciasse tanto da essência do que é ser cristão? Jesus não veio a esse mundo para julgá-lo, Jesus veio a esse mundo para salvá-lo, para resgatá-lo. E a essência do discipulado de Jesus é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Olha isso, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor, 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 verdade, tirar as máscaras. Ser cristão é isso. O que está implícito na fala de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é que a gente muda as pessoas compartilhando o que acontece com a gente. Porque, como eu já disse, abrir a Bíblia e ditar a regra, vomitar versículo, é fácil. Difícil é compartilhar. Difícil é viver como irmãos. Difícil é vivermos como iguais. Difícil é sermos amigos espirituais. Quando Jesus fala do cisco, fala: escuta, você está olhando o cisco do outro e não tira a viga do seu olho? Ele não está dizendo: você não tem nada a ver com a vida do seu irmão, você não tem nada a ver com a vida do outro.
O que ele está dizendo é: tire sim o cisco do olho do seu irmão, mas tire-o mostrando para ele como é que você tirou a viga do seu. É isso. E para fechar com vocês nessa manhã, o terceiro e último conselho de Jesus, falando sobre a essência do discipulado. Para você que lida com gente, para você que vive com gente, para você que ama a gente, para você que quer ver as gentes transformadas, para você que quer ver as gentes mais parecidas com Jesus, para você que vive essa aventura incrível do discipulado, um terceiro conselho de Jesus, lá no finalzinho do texto que a gente leu: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Jesus não está chamando as pessoas de porcos. O que ele está dizendo é o seguinte: para falar, espere que as pessoas estejam prontas para ouvir. Erro comum dos nossos dias, é a gente querer falar tudo que vem na cabeça, querer falar tudo que a gente crê. É a gente, na melhor das boas intenções, falar todas as coisas certas para a pessoa errada, na hora errada. Fechou o coração, trancou o coração. Para falar, está no seu coração, peça discernimento ao Senhor. Senhor, eu estou vendo que isso não está bem. Senhor, essa situação. Senhor, olha essa pessoa que está aqui no grupo, olha como eles estão vivendo. Se você fosse meter na vida de um casal em conflito, sem ser convidado, bom, muitos aqui já viveram essa experiência. O que acontece? O cara falou: o quê? Eles estão brigando entre eles. A hora que você se meteu, eu tenho a história de um amigo, na melhor das boas intenções, ele viu um rapaz jovem, um casal jovem, o rapaz agredindo a esposa, casal jovem, entre 20 e 30 anos, e ele estava passando na rua e ele viu, o rapaz deu um tapa no rosto da menina, mas com tudo, e a menina caiu no chão e tal, e começou a xingar, e aquela briga e tal, e aí ele olhou aquilo, ele ficou tão indignado, que ele partiu para cima do cara, falou: seu covarde, como é que você faz um negócio desse com uma mulher? Ele foi para cima. No que ele foi para cima, ele só sentiu uma bolsada na cabeça dele. Pá! Você não põe a mão no meu marido. Foi? Falou: oi? Eu não fui convidado. Está se metendo aonde? Que ajudar, faz a denúncia, chama a polícia. O cara está batendo na mulher, chama a polícia. Mas você vai se meter? Não foi convidado. Para falar, espere ser convidado. Para agir, espere ser convidado. Peça discernimento ao Senhor. Senhor, mas a situação é crítica. Eu estou aprendendo a duras penas a ficar com a minha boca calada. Bom, deixa. Já me coloquei em situações que eu não precisava viver ou estar, tendo que dar respostas e explicações que eu não precisava dar, porque falei coisas certas na hora errada. E muitas vezes para as pessoas erradas. E muitas vezes para pessoas que não estavam preparadas para ouvir aquilo. Sabedoria bíblica. Não faça isso. Fale na hora certa. Particularize, chame de lado, olhe nos olhos, tenha vínculos, ganhe vínculos, tenha confiança, aprofunde a relação, e na hora certa, você vai falar. Não dê sua pérola
para pessoas que não estão em condições de recebê-la como pérola. Mas eu quero anunciar o Evangelho, mas eu quero transformá-lo, mas eu quero... Ei, calma. Calma. Viva, compartilhe suas experiências. Na hora certa, fale. E o seu trabalho terminou aí. Porque quem traz e faz a mudança é o Espírito Santo de Deus. Tem crente querendo transformar no braço. O cara agora vai mudar, porque eu já falei, você não leu aqui? Olha aqui, está escrito. Como é que você pode ser tão cabeça dura? Como diria o reverendo Billy Graham, morreu com mais de 100 anos, testemunho lindo no mundo inteiro. Perguntado uma vez num programa de televisão, ele saiu com a seguinte pérola: nosso trabalho como cristãos é amar. O Espírito Santo, o do Espírito Santo, é o de converter. E o julgamento cabe a Deus, o justo juiz. E a parte é amar. Eu amo. O Espírito convence e Deus avalia. Fale menos. Fale menos. Não abra sua vida para gente que não tem a capacidade de ouvir, que é um outro conselho. Presta atenção, o outro lado disso aqui é o lado de quem chega na igreja de Jesus e acha que ali é um clube de anjos, que está todo mundo maduro, recebe tudo aquilo. Cuidado com o que você fala da sua vida. Cuidado como você abre a sua vida. Não deem pérolas aos porcos. Jesus não estava falando de preferência futebolística, Fábio. Está falando de outra coisa. Olha, melhor a gente não falar de futebol. Eu não estava falando. Mas, cuidado. Gente que pega suas intimidades, suas pérolas, mas que ainda é porco, que ainda é cão, e que vomita, e que entrega intimidades da sua vida para um tanto de gente. Busque conselheiros experientes, busque vínculos de confiança com sua liderança, busque conselho de quem de fato tem condições de te dar conselho, e dê conselhos para quem de fato está em condições de ouvi-los e pediu a você. Vou encerrar lembrando uma história, falando dessa coisa da necessidade de se falar as coisas na hora certa e como falar e de que jeito falar. Vou encerrar lembrando uma historinha. Tem uma fábula do Esopo, daquelas que ilustra situações como essa, né? E tem uma que se aplica muito bem a isso que a gente está falando. É uma história do leão que tinha mau hálito. O leão tinha mau hálito. E ele começou a ficar injuriado, porque ele começou a perceber todos os animais se distanciando dele, olhando para ele com uma cara meio torta e tal. E aí alguém veio no ouvido dele, ele ouviu, leão, e ele, imagina, vaidoso, rei da floresta, poderoso e tal. Alguém assoprou e falou: leão, o pessoal virou meio chacota aí, o pessoal está se distanciando de você, porque é o seguinte, todo dia de manhã, a hora que você vai rugir, o pessoal fala que assim, mau hálito geral, parece que abriram a tampa do bueiro, leão. O negócio está feio, leão. E o leão: não é possível, que desrespeito. Como assim? Quem está falando? Peraí. Eu não sei, leão, quem está falando. Peraí, eu vou tirar a prova do 7. Aí o leão vai e chama a vaca. Vaca, você é uma amiga leal, verdadeira, uma súdita aqui do reino. Eu queria saber o seguinte de você, vaca.
Queria saber o seguinte de você. Conta para mim, só para mim. Eu estou com mau hálito, vaca? A vaca, naquele arrobo de sincericídio, olhou para o leão com aquele olhinho meigo, com aquele olhar doce para ela. Falou: olha, leão, pelo amor que eu tenho por você, leão, tu tá com um bafo que não tá dando, leão. O leão não teve dúvida, devorou a vaca. Onde já se viu vaca desrespeitosa, absurdo, falar assim comigo, se dirigir assim a mim? Passou. Vou tirar a prova. O leão mandou chamar o burro. Chamou o burro. Ô burro, contou a mesma história, é o seguinte: estou com mau hálito ou não estou? O burro não teve dúvida. Olha, seu leão, eu preciso ser sincero, eu nunca vi um hálito mais perfumado em toda a minha vida, leão. O senhor acabou de tomar leite de rosas? Leão, que hálito é esse? O leão olhou, não teve dúvida, foi lá, devorou o burro. O burro mentiroso, picareta, cara de pau. Chamou o último animal, prova dos 7. Vou chamar a raposa. A raposa já sabia o que tinha acontecido, ouviu falar a história. A raposa foi lá tremendo, falou: é hoje o meu dia, estou perdida. Raposa, prova dos 7. Eu estou com mau hálito ou não? A raposa olhou para o leão assim, deu uma... segurou a onda, falou: olha, seu leão, o senhor me pegou no pior dia para fazer essa pergunta, eu estou gripada. Moral da história, fale a coisa certa, da forma certa, na hora certa, para a pessoa certa. Para falar, espere que as pessoas estejam prontas para ouvir.